É interessante que na nossa vida espiritual nós tenhamos a tendência de separar as coisas da espiritualidade como se fossem coisas distantes da nossa vida concreta, do nosso dia a dia. E isto é muito pernicioso para a nossa vida espiritual. Por quê? A vida cristã, ela é unidade. Ela compreende tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos dentro da realidade. Não existe uma separação entre o espiritual e o concreto. Por isso, muitas vezes os nossos passos na vida espiritual, eles parecem não progredir. E não progridem por causa da separação que fazemos, que muitas vezes nos impedem de compreender que em todas as situações que estamos inseridos, ali está a presença de Jesus, por meio de quem todas as coisas foram feitas para nós homens e para a nossa salvação. Por isso, um cristão vive o cotidiano implicado na espiritualidade, que não está em oposição. As coisas espirituais com as coisas materiais podem estar em contraste, mas jamais em oposição. Obviamente que esta primeira, ou esta separação, ela acontece um pouco mais pelo fato do homem não querer aquilo que provém de Deus, e por isso não se abrir às novidades do Senhor, pensando que aquilo que Ele nos propõe é somente não e não e não e não, quando no fundo, o Senhor nos propõe sempre sim, sim e sim. Quando ouvimos a primeira leitura do livro da Gênesis, nós poderíamos ficar um pouquinho ressabiados, talvez, um pouquinho amargurados, porque os nossos primeiros pais estavam lá no paraíso, tinham tudo na mão. Deus pediu a eles uma coisa: de não comerem a árvore do fruto, o fruto proibido da árvore X lá. Enfim, tinha um fruto lá que não era para comer. Só que eles resolveram comer. Ao mesmo tempo, isso revela algo profundo de Deus. Por quê? Porque a capacidade de escolha do homem no sim e no não revela a possibilidade de realizar a liberdade ou não. E Deus conta com a nossa liberdade. E à medida que nós educamos a nossa vontade, educamos o nosso ser e nos colocamos dentro da sintonia com o Senhor, nós vamos perceber esta liberdade profunda que vem dentro de nós, mas vamos perceber que ela acontece a partir de um dado surpreendente, porque Deus sempre nos surpreende. É a nossa lógica que é limitada, porque a gente pensa A mais B é igual a AB. Eu acho que eu não errei, os engenheiros aí me corrijam, né? Se eu errei, eu sou ruim em matemática mesmo, não tem problema com isso não. Mas em todo caso a nossa lógica, ela é limitada, tão limitada que ela pode errar. A lógica de Deus é ilimitada e é surpreendente. Agora nós imaginemos os primeiros pais no paraíso, que por causa da desobediência, por causa de não quererem realizar a liberdade deles, viu toda aquela situação que estava diante deles se arruinar. Mas Deus, na sua bondade, não abandona o homem e trabalha ao longo dos séculos, preparando o seu povo eleito, e dentro deste povo eleito, uma pessoa particular, Maria, para ser aquela que recebe o seu filho e nos dá a graça de conhecer Jesus. E a preparação que a preparação que Deus faz é surpreendente, porque Maria é imaculada. Ela não tem pecado como nós temos. Mas aqui é onde talvez mora o segredo da festa de hoje.
ela é imaculada e nem por isso vivia uma espiritualidade desencarnada. Maria vivia as coisas normais do dia a dia. Provavelmente ajudava dentro de casa, provavelmente sabia algumas coisas de cozinha. Maria provavelmente dormia como a gente dorme, acorda como a gente acorda, bebia água como a gente bebe, mas nisso tudo sem pecado, porque Deus deu a ela esta graça. E é interessante observarmos isso. Quando alguém aqui tiver a oportunidade de ir no sul da França, onde está Toulouse, Toulon, aquela região ali, eles têm uma linha de representar a anunciação, ou seja, o fato do anjo chegar até a Nossa Senhora, de maneira muito interessante. Maria é representada sempre dentro de uma casa, o que indica a vida cotidiana dela, e sempre voltada para a Escritura. Ou seja, nutrindo-se daquilo que Deus dá a ela, ela não abandona as coisas do dia a dia. Nós, no dia a dia, somos pecadores. Jesus vem ao nosso encontro através de Maria, e o surpreendente mora aqui. Ele nos dá a graça de uma vida completamente nova. Por isso, se nós tentarmos batalhar a espiritualidade com as coisas concretas, nós teremos problemas. Mas quando nós, com muita coragem, entrarmos dentro desta, entrar dentro desta realidade, nós vamos perceber o quanto Deus também nos fala, o quanto a mensagem de Deus está difundida em todas as realidades que vivemos, inclusive aquela que pode não parecer boa, porque toda a realidade tem sempre um plano de salvação da parte de Deus para nós. E para nós é ainda muito mais profundo, porque nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus. Matthias Joseph Schieben, que é um teólogo que eu mais gosto, ele vai dizer que a nossa dignidade depois do batismo é maior do que a dignidade de Adão e Eva, porque agora nós somos filhos de Deus. E aqui nós podemos aprofundar esse ponto do fato de ser filhos de Deus, porque neste ponto tem uma promessa. Qual que é a promessa para você? Qual que é a promessa para mim? Sermos imaculados. Porque nós somos perdoados do nosso pecado original, recebemos o batismo, os sacramentos, que é Cristo conosco, a Eucaristia, o matrimônio, a ordem, a confissão, o sacramento da penitência, todos esses sacramentos, Cristo participa da nossa vida, Ele vem ao nosso encontro. Exige de nós uma responsabilidade na resposta, tal qual Maria respondeu com responsabilidade: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Será que nós temos esta coragem de responder ao Cristo que vem ao nosso encontro? Cristo que hoje virá ao encontro dos nossos irmãos Linus e Maximilian através da Eucaristia, que virá ao encontro de cada um de nós? Em Maria se cumpre as promessas que foram feitas para cada um de nós. E quando é que nós seremos imaculados? O dia que entrarmos no céu. E nós temos Maria aqui, aquela que já recebeu todas as promessas, que está ali com a mão estendida, dizendo e convidando para nós: venha, esse aqui é o caminho. E sempre aprontando com as mãos estendidas o filho dela. Bobos seremos nós se não respondermos a esta chamada. Medíocres seremos nós se não respondermos ao fato de que nós temos um caminho que nos leva até o encontro com Cristo. Bobos seremos nós se não dissermos: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é isso que transforma todos os dias a nossa existência. É isso que dá sentido profundo àquilo que nós vivemos. O fato de vivermos com Jesus, sempre pela intercessão materna e o olhar amoroso de Nossa Senhora, com a ternura que ela nos dá. E isso nos enche de alegria. Na missa das 8, uma pessoa objetou, Padre, mas por que a alegria
no segundo domingo do Advento, quando deveria ser no terceiro domingo do Advento. Porque o nosso calendário, que desenvolvemos em comunidade e que estamos seguindo, e muito feliz porque vocês estão seguindo, abrindo lá os selinhos todos os dias, que bonito ver esse movimento espiritual. Nós retiramos os verbos do Evangelho do dia, então a nossa opção foi o Evangelho. E no Evangelho está escrito: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A alegria de Nossa Senhora não é a alegria do mundo, não é a alegria de quem ganhou a Mega Sena, não é a alegria de quem conseguiu passar de ano, que também é bom, viu? Criançada que passou de ano aí, ó, parabéns. Não é a alegria efêmera que o mundo promete, mas a alegria de Nossa Senhora é: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. E a pergunta que nos fazemos então é: nos alegramos porque o Senhor está conosco? Porque nós fomos redimidos? Porque nós temos um caminho para seguir? Temos um objetivo e uma meta na nossa vida? Ou nós queremos só nos alegrar pelas coisas que orbitam em torno ao centro, quando nós somos chamados a nos alegrar pelo centro, que é o Senhor? Alegra-te, meu irmão, alegra-te, minha irmã, o Senhor é contigo. Alegra-te porque você está vivendo um caminho bonito, porque esta separação que às vezes a gente faz das coisas de Deus, elas terminaram. Jesus Cristo assumiu a nossa carne, nos fala como amigos, e nós caminhamos para o encontro com Ele, que virá uma segunda vez. E este é o sentido do Advento: celebrar o fato, preparar para celebrar o fato que aconteceu há 2000 anos atrás, que nos une a Ele, o fato do Verbo ter sido feito carne, mas que nos une também ao fato de que um dia encontraremos o Senhor na glória da eternidade. Alegra-te por isso. Nós não somos pessoas perdidas. E você vai perceber que esta alegria, ela nasce aonde? No desejo do teu coração. Você tem muitos desejos, eu também tenho. A gente tem o desejo de ser feliz, a gente tem o desejo de paz, a gente tem o desejo de amizade, a gente tem o desejo de encontro. E aí a gente pode multiplicar os desejos que a gente tem no coração. Esses desejos nos chamam a ter uma simpatia conosco, porque são desejos bons, e são desejos que Deus nos aprova. Só que dentro desses desejos nós temos algo mais profundo: o fato de que esses desejos encontram o seu sentido pleno na pessoa de Cristo. E quando nós colocamos em Cristo os nossos desejos, então a nossa vida se torna feliz. E aí nós vamos entender claramente a espiritualidade de alegria, porque ela se alegra com as coisas do cotidiano, entra em profundidade até nas coisas que não são tão positivas. Muitos irmãos perderam emprego essa semana, outros irmãos da nossa comunidade faleceram, e isso pode parecer estranho para nós, mas um cristão cheio de esperança se alegra ali, porque entende que nos acontecimentos do dia a dia está a presença do Senhor. E Maria Imaculada nos ensina isso. E eu e você somos chamados hoje a levar a Imaculada Conceição, melhor, o fruto desta Imaculada Conceição de Maria, que é Jesus, a todos aqueles que desejam esta vida nova com o Senhor, que desejam viver uma espiritualidade profunda na vida cotidiana, mas também essa espiritualidade que é nutrida pelo nosso encontro com Cristo, que acontece na Eucaristia.